Hoje, nossa aula de matemática de sexto ano é radiciação. Considere que as questões propostas por Carla e Rodrigo, então vamos observar. A Carla, qual é o número natural que é elevado ao quadrado a 25? Então, será o número 5, porque 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que é igual a 25. Qual é o número natural que é elevado ao cubo dá 216? Então, vai ser o número 6 elevado ao cubo, porque 6 vezes 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6 dá 216. Para, para responder essas questões, usamos a operação inversa da potenciação, chamada radiciação, que indicamos pelo o símbolo. Esse símbolo é chamado raiz quadrada. Não tem um 2 aqui, mas ele fica oculto. Na questão proposta por Carla, devemos encontrar a raiz quadrada de 25, ou seja, encontrar o número natural que é elevado ao quadrado resulte em 25. A resposta para essa questão é o número 5, porque 5 elevado ao quadrado é 25. 5 vezes 5, 25. Indicamos que a raiz quadrada de 25 é 5, escrevendo. Então, vamos ver como se faz. A raiz, o índice é esse número aqui, é o índice que é a raiz quadrada. Esse número aqui, que é o resultado, é a raiz. E esse número aqui, dentro da raiz, chama-se radicando. Então, a raiz quadrada de 5, que é igual a 5. Então, vamos aqui observar. Lemos, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Em uma calculadora, podemos calcular essa raiz quadrada da seguinte maneira. A gente clica no 2, depois no 5, depois a raiz quadrada, que é 25, raiz quadrada, que vai dar igual a 5. Continuando, vamos prestar atenção aqui. Observações. Na indicação da raiz quadrada, não é preciso escrever o índice 2. Quando você for fazer raiz quadrada, basta fazer isso. Se você quiser colocar esse 2 aqui, não tem necessidade. Aqui é a raiz quadrada, ou então geralmente você vai ver só assim. A raiz quadrada de 36, qual é o número que eu digo 6 ao quadrado? Qual é o número que eu digo ele vezes 6 dá 36? Vai ser o 6, pois 6 vezes 6 é igual a 36. Então, 6 elevado ao quadrado. Então, 25, raiz quadrada de 25 é igual a 5, pois ser indicado por raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 36 é 6. Pode ser indicada por raiz quadrada de 36, 6, ó, sem um índice. Então, 6 ao quadrado dá 26. Apenas os números quadrados perfeitos possuem como raiz quadrada um número natural. Na questão proposta por Rodrigo, devemos encontrar a raiz cúbica de 216, ou seja, encontrar o número que é elevado ao cubo resulte em 216. Então, no caso aqui, a resposta vai ser 6 elevado ao cubo. 6 elevado ao cubo. Sabemos que 6 vezes 6 vezes 6 vai dar esse número, 216. Então, aqui a raiz cúbica, o índice é o 3, a raiz é o resultado e o radicando é o número que está dentro da raiz. Lemos, a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Eu posso falar dessa maneira, raiz cúbica, ou então raiz cúbica de 216 é igual a 6. Veja outros exemplos. Raiz quarta de 625 é igual a 5. Por quê? 5 elevado à quarta potência é igual porque é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 625. Lembra? A raiz quarta de 625 é igual a 5. A raiz quinta, o índice é 5. 243 é 3, porque 3 elevado à quinta potência, que é esse índice aqui, vem para cá, é igual a 243. Então, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá? Esse número, 243. Lembra? Raiz quinta de 243 é igual a 3. A raiz sexta de 64 é igual a 2, porque 2 elevado à sexta potência, então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Raiz sexta de 64 é igual a 2.
Nas calculadoras simples não há teclas que permitam calcular raiz cúbicas, quartas, quintas e assim por diante. A atividade de hoje é a atividade do livro da página 69. Então vamos ver da maneira que você copia no seu caderno. Eu copiei aqui já página 64, coloque a data. Então está aqui a primeira questão, veja o que é o radicando, o que é a raiz e o que é o índice. Justifica a 109, justifica a desigualdade. Então, porque a raiz quadrada de 100 é igual a 10, você vai justificar, porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100, não é isso? Se você for justificar, você vai colocar 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Aí você faz as outras e encontra a raiz quadrada dos seguintes números quadrados perfeitos. Então, a raiz quadrada de 49, ó, raiz quadrada de 49 é igual a 7. E assim segue. Para cada valor atribuído à letra A, calcule 2 vezes A ao quadrado e a raiz quadrada de A. A é igual a 9. Então, você vai colocar a primeira, que é esse daqui. 2 vezes A, vai fazer esse daqui A ao quadrado e vai fazer esse daqui. Então, o primeiro número é o 9. Então, é 2 vezes 9, que é 18. 9 ao quadrado é... Pronto. 2 vezes A. O primeiro número o valor do A é 9. 2 vezes 9, 18. Depois você vai fazer esse daqui. A ao quadrado é 9 ao quadrado. 9 vezes 9, 81. E o valor do A, você vai colocar aqui o 9, que é a primeira, aqui é um 9. Então, a raiz quadrada de 9, qual é o número que eu digo? Ele vezes ele dá 9, é o número 3. Aí você segue com os outros números. Depois, aí diz aqui, reúna com um colega. Você não vai se reunir com um colega, você vai resolver só. E nem use calculador porque não tem necessidade. Então, aqui está pedindo o quê? Descubra primeiro a soma dos quadrados e depois a raiz quadrada da soma de cada um. Você vai fazer o quê? É como se fosse o primeiro número ao quadrado mais o outro número ao quadrado e depois você vai fazer a raiz quadrada. Então, deixa eu resolver para você aqui a primeira, o item A. Primeiro você vai fazer, 9 ao quadrado, olha só, tem 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, você vai responder 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16, que vai dar 25. E depois ele pede a raiz. 25. E a raiz quadrada de 25 vai ser igual a 5. Isso você vai fazer esses cálculos do item A, do B, de todos. Depois do resultado, você vai fazer a raiz quadrada e dando o resultado.